Antes de nos unirmos em oração, quero que você se permita silenciar a mente e abrir o coração para ouvir a voz de Deus. Vivemos em dias em que a pressa dita o ritmo e qualquer desconforto parece ser algo a evitar a todo custo. Somos treinados a buscar atalhos, respostas rápidas e soluções imediatas. Mas a verdade é que o caminho da fé nunca foi prometido como sendo simples ou sem desafios. Pelo contrário, ele é marcado por momentos que moldam nossa essência e provam nossa confiança no Senhor. Existem situações que surgem de forma inesperada. Um trabalho estressante, um amigo que decepciona, uma espera que parece interminável. Não são meros acontecimentos aleatórios. São oportunidades que Deus usa para revelar o que está dentro de nós. Às vezes, o teste não é para medir nossa força, mas para purificar nosso coração. É nesse processo que o Senhor nos leva a amadurecer espiritualmente, transformando áreas que talvez jamais fossem tocadas se tudo fosse fácil e previsível. Quando enfrentamos provações, não é raro perguntarmos por que Deus permitiria isso. A resposta está na sua visão eterna. Ele se preocupa mais com a nossa transformação do que com o nosso conforto momentâneo. Tal como o ouro é purificado no fogo, nós também somos refinados em meio às adversidades. Sem essas experiências, permaneceríamos espiritualmente frágeis e imaturos. É nesse calor que aprendemos a depender dele de forma profunda e real. Tiago 1, 2, 3 nos ensina algo que parece contrariar a lógica humana. Considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por provações. Não é que devamos nos alegrar com a dor em si, mas sim pelo que ela produz em nós. A perseverança que nasce das lutas gera um caráter firme, uma fé inabalável e uma maturidade espiritual que não se conquista em tempos de conforto. O que hoje pesa sobre seus ombros pode ser exatamente o que Deus está usando para fortalecer suas raízes. Provérbios 17:3 diz: "O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração." Isso significa que Deus, em sua sabedoria, permite momentos de calor intenso para trazer à tona impurezas escondidas, orgulho, medo, falta de perdão, apego excessivo ao que é passageiro. Esses momentos não têm o objetivo de destruir, mas de purificar. E quando o processo é concluído, aquilo que antes era fraqueza pode se tornar força para abençoar outras vidas. Nem sempre o que parece um retrocesso é realmente um atraso. Muitas vezes é um preparo para algo maior. Às vezes, a dor que sentimos é a pressão exata que Deus usa para moldar nosso caráter, arrancando aquilo que nos impede de crescer. A visão humana enxerga perda, mas a visão de Deus enxerga lapidação. Se aprendermos a olhar cada prova como parte do plano dele, caminharemos mesmo em tempos difíceis com esperança e propósito. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva: Glória a Deus. As provações que Deus permite não têm a intenção de nos esmagar, mas de nos completar. Tiago 1,4 declara: "Deixem que a perseverança complete a sua obra, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma." Isso significa que, se fugirmos do processo, corremos o risco de interromper a obra que Ele está realizando. Cada desafio carrega um propósito, e a paciência diante das dificuldades é um dos maiores sinais de que confiamos no controle absoluto do Senhor. É no meio da tempestade que aprendemos a nos agarrar a Cristo. É no período de espera que desenvolvemos paciência. É na traição que descobrimos a profundidade do perdão. É na fraqueza que entendemos a dependência total de Deus. Cada fase de dor é um convite para crescer. E cada lição aprendida se torna um testemunho vivo para inspirar outros. Quando compreendemos isso, passamos a ver os momentos difíceis não como castigos, mas como ferramentas divinas de transformação. A forma como enxergamos nossas lutas faz toda a diferença.
Quem vê apenas maldição vive frustrado, mas quem vê treinamento e aperfeiçoamento encontra paz mesmo no caos. A esperança não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus em meio a eles. Se cremos que Ele é soberano, então sabemos que nada é em vão. Cada lágrima rega a semente da fé, que no tempo certo dará frutos que permanecerão para a eternidade. Se você escolhe confiar mesmo em tempos difíceis, escreva: Eu confio. Tiago 1:12 traz uma promessa que fortalece qualquer coração. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Essa recompensa não é apenas para o futuro eterno, mas também para o presente, pois cada vitória sobre as dificuldades nos torna mais fortes, firmes e confiantes. A cada prova superada, nossa fé se torna mais sólida e nossa confiança no Senhor mais profunda. Mas existe um risco. Quando o calor da provação aumenta, é comum esquecer o que Deus está fazendo e se concentrar apenas na dor. Passamos a perguntar: por que eu? Em vez de: Senhor, o que quer me ensinar? Quando isso acontece, podemos perder a beleza do testemunho que Ele está construindo. Cada batalha vencida ao lado de Cristo é uma declaração viva de que Deus é fiel. Mesmo quando nossas forças parecem pequenas e nosso coração se sente cansado. Nenhuma lágrima derramada diante de Deus é desperdiçada. Ele vê cada esforço para permanecer firme, cada decisão de não desistir, cada passo dado em meio à dor. O Senhor não nos abandona no fogo, mas usa o fogo para nos purificar. Por isso, não rejeite o processo. Deixe que a prova fortaleça sua fé, aprofunde sua intimidade com o Pai e prepare você para vitórias maiores que ainda virão. Se essa palavra renovou sua esperança, escreva: Deus é fiel. Não fuja das provas que Deus permite. Muitas vezes é justamente nelas que encontramos a transformação que pedimos em oração. As tempestades nos ensinam a confiar, os desertos nos ensinam a depender e as batalhas nos ensinam a perseverar. O alvo do Senhor não é apenas nosso conforto, mas que nos tornemos semelhantes a Cristo, carregando seu amor, refletindo sua paz, suportando com sua força e revelando sua glória em tudo o que fazemos. Se para alcançar esse propósito for necessário atravessar vales, suportar pressões ou enfrentar testes repetidos, então assim será. O Deus que nos prova é o mesmo que nos sustenta. Ele não abandona no meio do processo e jamais permitirá que passemos por algo sem que haja um sentido maior. Cada fase, por mais difícil que pareça, é um degrau que nos leva mais perto da maturidade espiritual e da plenitude da vida que Ele preparou. Ao final de cada prova, percebemos que não somos os mesmos. A fé se torna mais firme, o coração mais puro e a visão mais clara. O que antes parecia impossível passa a ser apenas mais um testemunho da fidelidade de Deus. A cada etapa vencida, confirmamos que a graça dele é suficiente e que sua presença é real, mesmo nas horas mais sombrias. Essa é a segurança de quem vive para glorificar ao Senhor em qualquer circunstância. Se você quer permanecer firme até o fim, escreva: Eu vou perseverar. Quando oramos, muitas vezes pedimos que Deus remova a prova. Mas o Senhor, em sua sabedoria, muitas vezes prefere nos transformar por meio dela. É nesse caminho que Ele remove pensamentos impuros, revela pecados escondidos e arranca cada raiz de orgulho, egoísmo ou incredulidade. Como o ouro que passa pelo fogo para brilhar, nossa vida também precisa ser aquecida pelas provações para refletir o caráter de Cristo de maneira mais clara e verdadeira. É importante entender que esses momentos não são punições, mas ferramentas divinas para cultivar virtudes eternas. Se Deus deseja formar paciência, humildade,
domínio próprio ou perseverança, Ele permitirá que passemos por situações que nos desafiem nessas áreas. Quando aprendemos a orar, não apenas pelo fim da provação, mas por transformação no meio dela, então começamos a viver a fé de forma mais profunda e alinhada com o coração do Pai. Ao invés de murmurar ou comparar a própria vida com a de outros, o melhor é manter os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. É Ele quem nos sustenta quando o peso parece insuportável e quem garante que cada luta tenha um propósito. Mesmo quando a resposta demora, podemos confiar que Deus está agindo em silêncio. No tempo certo, entenderemos que o fogo que nos provou também foi o fogo que nos purificou. Se você deseja que Deus molde seu coração, escreva: Senhor, me transforma. A verdadeira fé não se constrói apenas nos dias de paz, mas principalmente nas tempestades. Não é difícil louvar quando tudo está bem. O desafio é manter a adoração quando nada parece fazer sentido. O Espírito Santo nos ensina a ser crentes que permanecem firmes, mesmo quando as orações parecem não ter resposta. É nessa perseverança que revelamos ao mundo que Jesus é suficiente, não apenas pelos milagres que realiza, mas por quem Ele é em essência. Quando tudo ao redor parece ruir, que a primeira reação seja correr para os braços do Senhor. As provações são temporárias, mas os frutos que elas geram são eternos. Como diz Romanos 8:18, os sofrimentos de agora não se comparam com a glória que será revelada. Essa promessa deve nos lembrar que a caminhada da fé é uma preparação constante para um destino eterno, onde cada lágrima será enxugada e cada dor dará lugar à perfeita alegria. Enquanto esse dia não chega, precisamos continuar firmes, praticando o bem, mantendo a esperança e perseverando mesmo diante das lutas. Deus não desperdiça nenhuma experiência. Até as quedas servem para nos ensinar e aproximar mais dele. Se permanecermos fiéis, cada desafio vencido será como um troféu espiritual, um testemunho vivo de que o Senhor nos sustentou e nos capacitou para ir além das nossas próprias forças. Se você espera com fé pela glória futura, escreva: Eu espero no Senhor. Examine o coração diante de Deus e permita que Ele revele áreas que precisam ser transformadas. Como diz 2 Coríntios 13:5, é necessário verificar se realmente estamos firmes na fé, que nossas palavras estejam alinhadas com nossas atitudes, que nossas mãos sejam limpas, nosso coração puro e nosso espírito humilde. A integridade não se constrói diante da multidão, mas no secreto, quando escolhemos obedecer, mesmo sem aplausos ou reconhecimento humano. Peça ao Senhor força para amar, mesmo quando isso exige sacrifício, e coragem para permanecer fiel, mesmo quando é mais fácil desistir. Que a alegria não dependa das circunstâncias e que a paz não seja abalada pelas tempestades. A verdadeira maturidade espiritual é viver com a certeza de que pertencemos a Cristo e que Ele nos acompanha em cada etapa, seja no vale ou no monte, seja no silêncio ou nas respostas visíveis às nossas orações. Agradeça por Ele nunca deixá-lo sozinho no fogo, por ser a voz mansa no meio da tempestade e o pastor fiel que conduz pelo vale. Reconheça que sua fé não está em suas próprias forças, mas naquele que sustenta todas as coisas. Que cada palavra desta oração se cumpra em sua vida e que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sempre com você. Hoje é o momento de se posicionar e declarar que a sua confiança está inteiramente no Senhor. Se essa oração fortaleceu sua fé, escreva amém. Que o Senhor te fortaleça e te abençoe em cada caminho, em cada canto da terra. Que a graça de Cristo te acompanhe até o fim. Se essa oração falou com você, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra.